Olá, pessoal! Vamos dar continuidade à nossa disciplina de modelagem e simulação de sistemas. Antes de entrar no assunto específico de hoje, eu quero pedir para que vocês fiquem ligados em tudo que está sendo postado no SIGA-A, pois este é o sistema oficial da instituição, que nós estamos usando para registrar a frequência, as notas e assim por diante. Então, sempre que tiver alguma atividade para entregar, é lá que eu vou colocar a descrição, a data. Sempre que tiver algum encontro síncrono, virtual, para tirar dúvidas ou por qualquer outro motivo, é lá que eu vou postar. Então fique bastante atento, se qualquer dúvida, usem o grupo do WhatsApp para esclarecer as dúvidas. Bom, falando sobre o nosso assunto específico de hoje, vamos continuar trabalhando com o Arena, vamos conhecer alguns componentes novos, entre eles o Assign e o Record, que nós vamos utilizar para registrar algumas informações específicas dos modelos que nós estamos criando, o Decide, que vocês já conhecem, e agora nós vamos ver como ele pode ser usado para simular sistemas com filas individuais, e esses outros 4 componentes aqui que servem para que nós possamos simular sistemas com filas únicas. Como o vídeo ficaria muito longo para tratar de todos esses assuntos, então eu vou dividir em 3 vídeos. Nesse primeiro vídeo nós vamos ver os componentes Assign e Record mais especificamente. Para isso, então, nós vamos modelar o sistema que simula o processo de revista de bagagens em um aeroporto. Como é que funciona? A descrição, então, os dados. O tempo de chegada entre os passageiros na sala onde é feita a revista, ele segue uma distribuição exponencial com média de 1 minuto. Nem todas as pessoas são revistadas, apenas 40% delas que são escolhidas aleatoriamente. Os outros 60% embarcam diretamente. E o tempo para fazer a revista, ele segue uma distribuição triangular com tempo mínimo de 1,5 minutos, moda de 3 minutos e máximo de 7 minutos. Vamos dar uma olhadinha no Arena como é que fica este modelo aqui. Como esse modelo é um modelo bastante simples, com componentes que vocês já conhecem, não vamos perder tempo criando ele passo a passo. Então ele já está pronto, eu só vou revisar rapidamente aqui cada um dos componentes. Então, primeiro o componente Create, que implementa a chegada das entidades no nosso sistema. Aqui vocês podem ver que, de acordo com a descrição do enunciado, o Create ele segue uma distribuição exponencial com média de 1 minuto. As pessoas que chegam, elas vão para esse componente Decide. E como está no enunciado também, 40% das entidades seguem o caminho True, vão para o módulo de revista, e os outros 60% seguem pelo falso e vão embarcar diretamente. E o revista aqui é um componente do tipo Process, onde nós criamos um recurso que eu chamei de agente, e esse recurso ele leva para fazer a revista um tempo que segue uma distribuição triangular, como nós estamos vendo aqui, com tempo mínimo de 1 minuto e meio, moda de 3 minutos e tempo máximo de 7 minutos. Depois de passar pela revista, eles vão para um componente do tipo Dispose, neste caso representa que essas entidades estão embarcando. Voltando aqui aos nossos slides, o que ele pede? Ele pede para que nós façamos a simulação desse sistema por 2 horas em uma única replicação. E aí é para a gente analisar quantas pessoas passaram pelo sistema, o tempo mínimo, médio e máximo de duração da revista, de espera na fila e o tempo total para o embarque dos passageiros. Basicamente aquelas estatísticas que vocês já analisaram em exercícios anteriores. E por fim ele deixa uma pergunta. Esses valores estão corretos? O que eles representam? Vamos fazer isso para nós. Vamos executar essa simulação e vamos ver o que acontece. Então, só conferindo os parâmetros aqui. Uma replicação durante 2 horas, o relatório vai ser gerado em minutos, está correto, e o relatório é do tipo Siman, que vai ser aberto aqui no bloco de notas. Vamos dar um OK. Vamos executar a simulação, e aqui já apareceu o nosso relatório. Bom, o que esse nosso relatório aqui ele nos pede? Ou ele nos mostra, na verdade, Ele pedia para que nós olhássemos quantas pessoas passaram no sistema. Então, vamos começar aqui por baixo, Já vimos isso aqui antes.
A nossa entidade é passageiros, então entraram no sistema 115 passageiros e saíram dele apenas 95. Então, tem pessoas que ficaram presas na fila aí. O tempo de revista é o tempo, o valor agregado, VA time. O tempo mínimo para a revista é 0. Será que é isso mesmo? Já vamos começar a pensar por aí. O tempo médio 1.24 e o tempo máximo 6.77. Vamos olhar a fila, ele pede também que nós olhemos a fila. Tempo médio na fila, 26 minutos. Tempo máximo, 44 minutos. E o tempo mínimo 0, obviamente, porque ninguém, né, o primeiro passageiro ele não ficou em fila nenhuma. E o tempo total, que é a soma o tempo de revista com o tempo de espera na fila. Tempo total mínimo de 0, tempo total máximo de 47 e o tempo total médio de 8.57. Vocês lembram que na última linha do slide ele pede para que nós analisemos os tempos para ver se eles estão corretos ou não. Então aqui tem algumas coisas que chamam a atenção. Tempo mínimo de valor agregado. O valor agregado é o que é agregado em termos de processamento às entidades que passam pelo sistema. 0. Isso aqui está certo? Está certo. Por quê? Porque teve entidades que não foram revistadas. Ali no Decide elas caíram no false, a gente sabe que é mais ou menos 60% dessas entidades, e elas vão embarcar diretamente. Então está correto que o tempo mínimo dela é 0. Da mesma forma, o tempo total. Essas entidades, o tempo total de passagem no sistema é 0, certo? Porque eu não estou considerando o tempo de deslocamento aqui, só o tempo de revista. Agora aqui é que nós temos dois dados que nos chamam a atenção. Em média, as pessoas ficaram na fila 26 minutos. Entretanto, em média, o tempo total para embarque foi de 8.57. Mas eu sempre comentei com vocês que o tempo total é a soma do tempo de fila com o tempo de processamento. E isso não está fechando aqui. Vocês conseguem imaginar o porquê isso está acontecendo? Bom, basicamente isso acontece porque o tempo de revista de 26 minutos, tempo médio de revista, né, que deu 26 minutos, ele calculou apenas para aquelas 40 pessoas que passaram pelo processo de revista, ou seja, que entraram na fila da revista. Então, como a gente viu aqui, ó, do lado, nós tivemos 95 pessoas que saíram do sistema. Só que dessas 95, só 28 passaram pela fila da revista. Ou seja, isso aqui dentro daqueles 40%, né? Como é probabilístico, não fechou bem os 40%, é aleatório. Mas são aqueles 40% das pessoas que deveriam ser revistadas. Na hora que ele calcula o tempo total, ele está fazendo esse cômputo com base nas 95 pessoas que passaram pelo sistema. Ou seja, ela está somando o tempo de processamento de 95 pessoas, certo? Só porque a gente sabe que a maior parte dessas pessoas, o tempo de processamento dele é 0, porque elas não passaram pela revista. E está dividindo esse valor por 95. Aqui embaixo não, ele está somando, né? Vamos deixar bem claro, das 95, 28 pessoas passaram por revista, é o que está me dizendo aqui embaixo. Então aqui em cima, ele soma o tempo das 28 pessoas que passaram pela revista, mas divide por 95. Mas por que ele divide por 95 se ele soma só de 28? Não, ele está somando das 95 pessoas, só porque muitos desses valores são 0. Então, na verdade, o que está valendo para essa soma é só dos 28 que foram revistados. Os outros zeros ele soma, não vai mudar nada, e daí na hora que divide por 95 ele dá essa média tão baixa. E aqui não. Aqui, como é o tempo de fila da revista mesmo, ele está somando só o tempo das 28 pessoas que passaram pela revista e dividindo por 28. Por isso que o tempo de espera na fila está maior que o tempo total. Então, respondendo aquela pergunta, esses valores estão corretos? Não. Não é que eles estão incorretos, eles foram gerados corretamente, mas eles não representam a realidade que eu quero. Eles não representam a realidade daquelas pessoas que foram revistadas.
O que é importante a gente entender aqui? Eu tenho pessoas que embarcam diretamente e tenho pessoas que são revistadas. Para as pessoas que são revistadas, não adianta eu dizer para elas que o tempo médio é de 8 minutos e meio. Porque não é, ele é muito maior do que isso. Esse valor de 8,5 foi gerado porque ele considerou as pessoas não revistadas também. Então, resumindo, o que nós temos que fazer? Nós temos que, de alguma maneira, conseguir uma estatística que se refira apenas às pessoas que passaram pela revista. E é isso que nós vamos conseguir utilizando o componente, os componentes assign e o componente report. Voltando aqui, considerando que a gente deseja analisar apenas os tempos das pessoas selecionadas pela entrevista, nós vamos usar o componente assign. O que ele faz? Ele atribui um valor a uma determinada variável ou algum atributo de alguma entidade, que é o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar um atributo da entidade e vamos guardar algo ali dentro. No final, a gente usa um record. O que ele vai fazer? Ele vai gerar uma estatística a partir dos dados que foram salvos ou que foram armazenados aqui no componente assign. Aqui tem duas telinhas que mostram como configurar esses componentes, mas eu já vou fazer isso direto lá no Arena. Então, aqui está uma outra versão, também já pronta. Vamos ver as diferenças entre elas. Componente de chegada não muda nada, componente decide também não, revista e o embarque aqui, que é o dispose, também não. O que eu fiz? Eu simplesmente quebrei esse vínculo de quando uma entidade sai do decide e vai para o processo e coloquei aqui um componente do tipo assign. Esse componente ele também está aqui na palheta de Basic Process, vocês podem ver aqui. E o nome dele a gente atribui como quiser. O que é importante a gente guardar aqui dentro do assign? Então a gente clica em adicionar, no caso já está adicionado, eu vou clicar aqui para vocês verem as janelas. Então nós podemos armazenar variáveis, como eu falei, outros dados, ou é o mais comum da gente usar um atributo. Então, o que eu quero fazer aqui no assign? Eu quero guardar uma informação em um atributo das entidades. Lembrando lá das primeiras aulas de simulação, a diferença de variável de estado e atributo. Variável de estado é algo que se refere a todas as entidades. Atributo é algo que se refere a uma entidade específica. Cada entidade tem o seu atributo. Então, eu criei um atributo aqui, esse TC fui eu que digitei, que para mim representa tempo de chegada. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um atributo em toda entidade que chega no sistema. Desculpem, não é em toda entidade que chega no sistema, deixa eu cancelar. É só nas entidades que vão ser revistadas. Se eu colocasse o assign aqui, aí esse atributo seria criado em todas as entidades. Eu coloquei aqui, só quem passar por esse ramo aqui do decide é que vai ter esse atributo criado. Então, estou criando um atributo chamado TC, tempo de chegada, e que valor, o novo valor, que valor eu vou atribuir a esse atributo? Now é uma função do Arena, que pega a hora no momento em que a entidade passa naquele ponto do sistema. Então é importante ficar bem claro. TC é o nome do atributo que a gente define, cada um pode chamar como quer. Now é o nome de uma função do Arena que pega a hora do sistema. Então aqui eu não posso mudar. Eu sou obrigado a usar o nome tNow corretamente, senão ele não vai entender que função eu quero. Feito isso, o que vai acontecer? Cada vez que uma entidade passar do decide antes de chegar na revista, ela vai passar aqui. Esse assign ele não tem tempo de processamento, ele não agrega nada ao nosso sistema. Ele simplesmente vai pegar a hora, o horário da simulação que a entidade passou aqui e guardar no seu atributo que nós chamamos de TC. Muito bem, com isso agora cada entidade sabe exatamente em que momento ela foi para a revista, seja para a fila, caso tenha, ou seja para ser revistado, caso a fila seja 0. Em geral, a gente usa o componente assign em conjunto com o componente record. E também aqui também foi retirado da Basic Process. O que nós vamos fazer nesse componente record?
também vamos adicionar, né? Aqui já está adicionado. Que tipo de informação, record vem de registrar, né? Que tipo de informação eu quero registrar, eu quero gravar? Aqui tem várias opções. Nesse caso, nós queremos um intervalo de tempo, um time interval. Esse intervalo de tempo ele vai ser calculado com base em quê? Com base naquele atributo TC que nós criamos anteriormente. Então, se lá eu dei um nome diferente, é só eu selecionar o atributo corretamente aqui. Isso quer dizer o quê? Aqui no componente record, ele vai registrar o intervalo de tempo entre o momento em que eu defini o atributo TC, que foi a hora que ele chegou aqui para ser revistado, e o momento agora, que é o momento que ele saiu da revista. Esse telename aqui embaixo, que eu chamei de tempo de revista, também é a gente que define, é simplesmente o nome de um valor que vai ser apresentado lá no nosso relatório. Vocês vão ver que isso aqui vai aparecer lá no relatório. Bom, dando OK, estão configurados os dois campos. Vamos rodar uma simulação, só conferindo aqui. Uma replicação, 2 horas, os dados em minutos, relatório correto também. Então, só deixa eu parar. Não, aqui já está certo. Voltando. Vamos rodar, então, o nosso modelo 2. Percebam que aqui em cima apareceu o tempo de revista. Esse tempo de revista, ele substitui esse total time que está aqui embaixo. Percebam que agora ele faz muito mais sentido. Porque o tempo mínimo de revista foi 2,89. Antes a gente estava dizendo que o nosso tempo de processamento mínimo era 0, mas a revista nunca dura 0. Ele tinha esse 0 por causa das pessoas que embarcavam sem revista. Agora, como aqui eu estou considerando apenas as pessoas que foram revistadas, então o tempo mínimo é de 2,8. O tempo médio de revista, não só de revista, de ficar na fila para ser revistado e ser revistado, foi de 30 minutos e o tempo máximo foi de 47 minutos. Então agora, qual é a diferença disso e disso? Aqui ele somou o tempo das 27 pessoas que passaram pela revista e dividiu por 27. Aqui ele somou o tempo das 27 pessoas que passaram pela revista, mas dividiu por 95, que eram todas as pessoas, inclusive aquelas que embarcaram diretamente. Então, se eu estou pensando na qualidade do meu sistema, na satisfação dos usuários, eu não posso dizer para eles que, em média, as pessoas ficam 8 minutos e meio na fila. Não, tem pessoas que ficam 0 e embarcam direto. Agora, daqueles que vão ser revistados, em média, eles estão ficando meia hora na fila. O tempo mínimo para ser revistado, 2,89. O tempo máximo, 47. Aqui só uma correção. Eu falei em fila. O tempo de revista não é só fila. É o tempo em que a pessoa ficou na fila, que seria esse 26 minutos aqui em média, e mais o tempo que ela foi processada. Então, em média, para passar pela revista, contando o tempo e o serviço de ser revistado, a pessoa passa por 30 minutos. Então, aqui a gente consegue ver claramente, né, o objetivo, para que servem os componentes assign e record. Eles marcam tempos de partes específicas do sistema. Então, aqui é um exemplo simples que eu quero pegar os dados da revista. Mas se eu tiver modelos mais complexos, eu posso usar diferentes assigns e diferentes records para registrar o tempo que as entidades levam para passar por diferentes partes do meu sistema. Uma outra pergunta que ele pedia para a gente analisar é se os demais dados permanecem iguais. Depois vocês podem fazer essa atividade em casa, vocês podem comparar todos os demais valores permanecem iguais, o que mostra que a inclusão do assign e do record não afeta em nada a nossa simulação. Certo? Então, com isso, eu espero que vocês tenham entendido para que servem esses dois componentes aí, o assign e o record, certo? Aí aqui tem essas explicações, né? Essas perguntas que eu acabei de explicar para vocês, o que representa o tempo da revista, que é a soma do tempo de ser revistado com o tempo que ele ficou na fila. Os demais valores não são alterados por isso. Aqui é uma atividade que eu pedi para o pessoal fazer em casa, mas para a gente não se alongar muito no vídeo, nós não vamos fazer essa atividade aí.
Então, com isso, a gente encerra essa aula sobre Assign e Record. Eu vou disponibilizar tanto os slides quanto os 2 modelos do Arena que eu usei aqui no vídeo, para que vocês possam testar em casa, ver as configurações, analisar os relatórios. E, como eu comentei, essa aula vai estar dividida em 3 vídeos. Ao final do 3º vídeo, eu vou colocar uma atividade lá para vocês desenvolverem, que vai envolver os componentes, né, que vocês aprenderam nos 3. Até mais!